Olá, virginianos e virginianas, amigos aqui do canal Amado Futuro. Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos aqui para a sua leitura para o mês de junho. Agora, o mês de junho que está se entrando aqui, vamos ver como é que vai ser. Eu vou tirar aqui os arcanos maiores, depois vamos tirar aqui as cartas do Lenormand e carta dos oráculos para esclarecer o seu mês de junho. Então, vamos ver aqui como será o mês de junho para os virginianos, virginianas. Seja de ascendente, seja virgem forte no mapa, seja a data do seu nascimento. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa aqui. Virgem, o arcano regente para o seu mês de junho é a sacerdotisa. Momentos de reflexão, momentos de introspecção. Então, junho já promete que seja um mês mais calmo, um mês de revelações e coisas ocultas, coisas que vão ser reveladas ainda. Então, nem sempre, Virgem, a gente encara como, olha, coisas ocultas, né? Não, às vezes são coisas que já vinham aqui se desenhando para você, situações quaisquer onde você vai começar a saber mais sobre coisas que você tinha dúvida, situações que você não estava entendendo bem. Você começa a ter respostas, começa a se revelar para você, muito pela sua intuição também, Virgem. Agora, algumas coisas também vão permanecer nebulosas, coisas que podem começar a acontecer aí no mês de junho, em que você não vai entender muito bem no início do mês, mas com certeza com o decorrer do mês você passa a entender melhor, passa a analisar melhor. Esse é o ensinamento da sacerdotisa. Momentos que vão estar com situações mais ocultas e que elas tendem a se revelar depois. Então, se você já vinha aqui num processo de não estar entendendo algumas coisas, eu vou tirar agora aqui com as cartas do Lenormand em que área, o que pode estar se falando, que estava oculto e que você vai começar a saber. E também coisas que podem se começar de uma maneira que você não compreenda muito bem e vão ser reveladas as questões depois, mas com o decorrer de junho ou nos outros meses. A gente vai saber aqui com as cartas do Lenormand. Então, junho, um mês mais de quietude, um mês mais de ter atenção com as suas intuições, uma certa conexão com a sua espiritualidade, um mês onde as coisas não ficam tão escancaradas, mas você consegue ter e aproveitar esse momento de junho para se interiorizar, para pensar, para analisar, para descobrir as coisas que você ainda precisa para seguir bem com os projetos que você tem pensado aí. Então, concentre-se aí na sua situação, só dá uma embaralhadinha, ainda não cortei, vou cortar primeiro. O que o Lenormand traz para os virginianos, para as virginianas nesse mês de junho, que parece ser um mês de silêncio, um mês de quietude? Vamos lá. Olha, só confirma, né? Eu não leio cartas invertidas, tá, gente? Só confirma aqui, olha, a carta do livro, carta do cavaleiro. A carta do livro aqui nesse caso diz de coisas que não estão muito bem às claras ainda, que ainda você vai ficar sabendo aqui nesse mês de junho. Aparece a carta da raposa aqui também, olha. Pois é, comunicações chegam, algumas soluções, algumas coisas vão mudar a partir de algumas comunicações que você vai receber aí, de algumas informações que você vai receber, algumas coisas começam a se transformar. A gente já vai ver em que áreas. Olha, coisas que estavam adormecidas aqui. Exatamente adormecidas. Mas tem caminhos aqui. Vamos ver que caminho você vai tomar, em que área e o porquê. Virgem. Algumas notícias chegam para você a respeito. Primeiro vamos falar de relacionamentos com pessoas, que é o que aparece muito aqui, tá, Virgem? Pessoas que realmente vão trair aí um pouco a sua confiança nessas pessoas, mas você vai ficar sabendo, tá certo, Virgem? Você vai ficar sabendo de amigos e amigas que talvez não fossem tão leais a você ou que vão dar uma escorregada aí na lealdade dessas pessoas com você. Mas
você vai ficar sabendo nesse mês de junho. Então, você já comece a se preparar psicologicamente, né, Virgem? Para não ficar tomando baque. De algumas pessoas você já esperava isso. De algumas pessoas você já esperava isso, porque você tem aqui a carta da chave muito próxima. A carta do corte aqui, quando eu digo próxima, é a respeito de um certo cruzamento que eu faço aqui na leitura. Você meio que já estava intuindo que algumas pessoas não eram tão fiéis, tão leais, na hora que você precisa, você não consegue contar mesmo com essas pessoas. Você vai receber aqui informações de que realmente você tem razão nesse caso. E aí você passa a, aqui pelas cartas, você realmente abre os seus olhos, se transforma e transforma essa relação que você tem com essas pessoas, sabe? Muitas vezes você vai cortar realmente o relacionamento com essas pessoas, mas de alguma maneira essa pessoa vai sentir bastante, viu? Essa sua braveza aí com o que essa pessoa fez e que de repente magoou você, sabe? Essa situação. Mas você toma uma atitude drástica, que você toma uma atitude de realmente não querer mais ter muito assunto, não querer mais permanecer com essa pessoa na sua vida. E essa pessoa vai sentir bastante, tá certo? Ela vai sentir bastante, ela vai tomar outro caminho. Talvez ela insista um pouco em conversar com você, converse amigavelmente com essa pessoa, mas vocês seguem por caminhos diferentes, tá certo? E dentro desse mesmo assunto, vai valer também para algumas relações, alguns relacionamentos afetivos, tá certo? Alguns relacionamentos afetivos ou chegam para você e realmente se abrem e dizem que as coisas não estão bem e que é melhor vocês tomarem caminhos diferentes, ou mesmo você fica sabendo de alguma coisa que faz com que você queira romper os laços com essa pessoa e vocês seguirem por caminhos diferentes. Mas lembre que isso aqui é uma leitura coletiva, tá certo, Virgem? É uma leitura coletiva, então você não faça ressoar aqui na sua vida. Pode ficar tranquila e tranquilo que se tiver que chegar essa notícia para você, vai chegar. Isso não vai ficar oculto. A pessoa vai falar com você ou você vai ficar sabendo de alguma coisa. Para aqueles que são um casal já e que você passa aí o mês de junho sem saber de nada e tá tudo tranquilo, eu aqui pelas cartas não vejo que é o caso de você ficar procurando coisas, não. Eu não vejo que é o caso, não. Aqui realmente se desenha aqui uma situação de pessoas que vão ficar sabendo e a partir do que vão ficar sabendo de alguma notícia, seja a pessoa falando com você que não dá mais, seja você descobrindo realmente alguma coisa grave que fere aí os seus valores, aí sim você parte para um outro caminho, aí sim a pessoa parte para outro caminho, tá certo? Para casais, realmente, não é uma coisa que aparente aqui, não, tá? São situações que vão ser mostradas às claras para você. Com relação a isso que eu falei de amigos, esse sim, é bom você dar uma prestadinha de atenção para aquelas pessoas que você já vinha sentindo que tem alguma coisa estranha. Não precisa provocar a conversa com a pessoa, deixe que você vai ficar sabendo, e daqueles que você ficar sabendo que a pessoa realmente não foi muito legal com você, não foi muito correta, você vai lá e pesa na balança se isso é caso de ser uma coisa grave ou não, para você se desligar da pessoa, ou se é uma coisa que realmente só te deixa aí mais nervosa, mais nervoso, e você dá um gelo na pessoa por um tempo, diz mesmo a ela que não gostou, e daí vocês veem os caminhos que vocês vão tomar. Mas nos casos graves, se você resolver aí realmente romper, a pessoa vai sentir bastante, tá certo? A pessoa vai sentir bastante, porque a pessoa também fez isso muito
muito sem pensar, muito no sentimento, no calor das emoções ali, a pessoa agiu dessa forma, sem pensar muito se ia machucar você ou não, entendeu? Então, mas isso não alivia, não é, Virgem? Porque, na verdade, a gente gosta de pessoas que estão junto com a gente e conheçam nosso jeito de ser e não fiquem magoando, né? Mas são questões que vão ser demonstradas para você, tá bom? Então, não antecipe nada, não saia pensando nada, não. Isso é para o que vai ser mostrado mesmo para você e você vai entender bem, tá certo? Com relação a quem está estudando aqui, ou quem pensa em estudar, quem pensa em entrar em algum estudo, eu vou dizer uma coisa, é muito específico o que eu vou falar aqui, mas aquelas pessoas que estão iniciando estudos esotéricos, estudos místicos, olha, você, a partir de junho, pode ter uma grande transformação na sua vida se você realmente decidir estudar sobre as coisas ocultas, decidir estudar sobre as suas religiões, as suas crenças, se você decidir estudar sobre a sua espiritualidade, a espiritualidade no geral, pessoas aqui que estavam pensando em ser terapeutas, pessoas que estavam pensando em iniciar carreiras assim que são voltadas para os assuntos místicos, os assuntos religiosos e ocultos, está muito favorecido aqui no mês de junho, tá certo? E vai causar uma grande transformação em sua vida. Muitas pessoas que nem estão estudando sobre isso podem ter grandes revelações místicas e espirituais no mês de junho, tá certo? Que vai fazer com que você se abra para uma vida nova, para uma vida muito diferente, para uma vida que você talvez nem imaginasse ser possível. Então, fique atento, porque você vai ter revelações mesmo, porque junho aqui com a sacerdotisa traz muito essa questão do espiritual, a questão da intuição, a questão do se aproximar na sua espiritualidade, descobrir uma espiritualidade nova sua que você não imaginava, trocando talvez até de crença espiritual. Muitas pessoas podem estar passando por isso aqui no mês de junho, tá certo? Muitas pessoas podem estar passando por isso. Aqueles que estão pensando em se formar terapeutas e coisas do tipo, é um mês que você pode dar esse passo, você pode aproveitar essa janela que a espiritualidade está abrindo para você. Da mesma forma, Virgem, da mesma forma, você vai ser afetado pela sua própria espiritualidade, você cultuando ela ou não. Por que eu digo isso? Aparecem aqui algumas cartas de transformação, de corte, de mudança para que você siga melhor os seus caminhos. Então, muito disso, se não for aquela questão que você vai ficar sabendo e você mesma toma a decisão, muitas vezes a própria espiritualidade que lhe acompanha, seja ela aquela que você acreditar, aquela que você cultua, isso daí é com você. Essa própria espiritualidade vai estar limpando um pouco o seu caminho, vai estar tirando um pouco o peso das energias negativas que possam estar aí rondando você há um certo tempo. Eu não me lembro muito bem das outras leituras que eu fiz para a Virgem, porque eu faço para todos os signos aqui, então é um erro aqui eu pegar e falar, olha, eu lembro da sua previsão anterior. Então não é bem isso, mas eu não me lembro muito bem de Virgem estar passando por momentos muito difíceis, certo? Assim, com energias negativas em cima de Virgem, eu não me lembro nas últimas leituras de estar acontecendo isso. Mas se você está sentindo que você anda mais carregada, mais carregado, com certos pesos, a partir de junho a coisa clareia bastante para você, a coisa começa a andar muito por conta da sua espiritualidade aqui agindo e limpando essas energias negativas do seu caminho, tá certo? Tem a carta da chave que traz muito isso, a carta da chave, como eu falei, cruzando aqui com a carta da foice, é uma solução da sua espiritualidade, cortando aquilo que te faz mal, cortando pessoas nocivas, cortando hábitos nocivos, cortando entraves
que estavam travando, talvez você se abra um pouco mais para o amor, entende? Alguns pesos que estavam sobre as suas relações amorosas, ou mesmo a sua solidão, se você é solteiro. Solidão não, né, gente? Mas aquela opção de ser solteiro, talvez você se abra um pouco mais. Mas, como eu estou falando de amor, lembre-se que se você tem um relacionamento aí e ficar sabendo de alguma coisa, a decisão é sua de levar esse relacionamento à frente ou não. Mas você não antecipe isso, não fique pensando porque eu estou falando aqui. Esse caso de términos de relacionamento, transformações de relacionamento, é só para aquelas pessoas que ficarem sabendo concretamente que aconteceu alguma coisa. Não fique imaginando, tá certo? Porque não é isso que as cartas estão falando, tá bem? Não é isso. O que mais? Eu acho que é isso, viu, Virgem? A questão é que será um mês onde a espiritualidade, a sua intuição e a sua proteção vão atuar bastante no mês de junho. E você vai ficar sabendo de notícias que vão fazer com que você decida melhor os rumos da sua vida e que caminho você quer tomar com pessoas, seja no trabalho, seja dentro da sua casa, seja com seus amigos. É isso. E olha, lembra bem que se você tá pensando aí em alguma coisa mística, esotérica, entrar em alguns assuntos assim, é bastante promissor você se aproximar da sua espiritualidade, porque os caminhos estão abertos e a sua transformação de vida pode ser muito boa, viu? Cartas da Luz Interior, que é um oráculo maravilhoso que a gente põe aqui para fechar a sua leitura, Virgem. Estou aberto à ideia que sou a imagem de Deus. Como tal, eu tenho o poder de trazer a luz à minha vida. Converto toda a escuridão e a obscuridade que há em mim em luz. E a ausência de queixas, ira e ódio encontro harmonia. E na ausência de queixas, ira e ódio encontro harmonia. Olha, então, veja bem o que eu estava falando aqui. Estou aberto à ideia de que sou a imagem de Deus. Isso quer dizer a sua vontade, talvez em junho, se aproximar um pouco mais da sua espiritualidade, do seu bem-estar, das coisas mais místicas. E como tal, tenho o poder de trazer luz à minha vida. Converto toda a obscuridade e a escuridão que há em minha luz, e na ausência de queixas, ira e ódio, eu encontro harmonia. Aquela transformação que eu disse aqui. Faça esse exercício de alimentar um pouco mais a sua espiritualidade, porque ela vai estar muito presente, próxima a você, nesse mês de junho. Então, você pode ter uma grande transformação de vida, fazendo com que sua vida seja mais harmônica, limpando qualquer energia negativa que de repente você possa estar sentindo, e mesmo que você não esteja sentindo, faz com que você se blinde um pouco mais dessas energias, se aproximando aí desses assuntos que às vezes a gente no dia a dia acaba deixando de lado pela rotina da vida. Tá certo, Virgem? Agora, aquelas situações com pessoas que você vai ficar sabendo que as pessoas não foram tão legais e que causaram alguma mágoa, algum assunto com você, defina o caminho, siga o caminho, diga para a pessoa que você não gostou, dê um gelo um pouquinho nessa pessoa por um tempo, para que você possa seguir seu caminho e continue se aproximando aqui da sua espiritualidade mais do que nunca nesses momentos, para que você limpe esse campo e não fique com mágoas internas. É uma excelente oportunidade no mês de junho. Tá certo, Virgem? Então é isso. Eu agradeço muito se você é inscrito aqui no canal. Eu agradeço demais a sua inscrição aqui no canal. Se você não é inscrito, aperte aqui o botão inscrever-se para você ter mais vídeos sobre virgens. O YouTube avisa aqui quando eu colocar vídeos sobre o signo de Virgem. Peço que deixe o seu like aqui no vídeo, pelas orientações que nós passamos. E eu lhe desejo um mês de junho muito protetor, muito intuitivo, com muita felicidade, saúde, amor e sorte, Virgem. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.